E aí, meus amigos, caímos, né? Ficamos apenas 2 anos na Série B, sendo que o primeiro a gente já caiu pelas tabelas, mas não foi rebaixado. Agora sim a gente foi rebaixado, como diz a história, rebaixado com vigor, né? E propriamente dito, ser rebaixado, propriamente dito, não é o grande problema em si, né? Como diz a música, né? Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A grande questão é a segunda parte aí dessa estrofe, né? Como que a gente vai dar essa volta por cima, né? Esse papo que eu quero bater contigo aqui, né? Quais são os novos rumos, né? Para fazer um trocadilho aí com a administração, quais são os novos rumos do Paysandu ou se os novos rumos vão ficar para trás, tá? A gente vai falar isso aí depois da vinheta. Pois é, meus amigos, quem já não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí. Já falei pra você, já cansei de repetir. Estranho isso, a gente tem mais números de visualizações do que a inscrição. Então, porra, tá curtindo o conteúdo, já se inscreve aí pra dar aquela força para o Central Papão. Bem, falei para vocês que cair não é problema, afinal de contas, depois que o Paysandu viveu aquela era de ouro, né? A gente teve aquela janela de 2015 a 2018 permanecendo na Série B. Daí para frente foram 5 anos na C, depois a gente subiu na Bacia das Almas ali contra o Volta Redonda. No primeiro ano de Série B, em 24, foi aos trancos e barrancos. E agora a gente caiu e caiu com louvor, né? E aí eu quero falar aqui sobre o futuro do Paysandu, né? Fazer aquele papo, bater aquele papo cabeça, aquele papo de boteco ali, aquele papo de quando tu já tá no final tomando uma e as coisas começam a ficar sérias. É esse papo aqui, não é papo de zoar rival, não é papo de falar, infelizmente, sobre jogo, que é o que a gente queria, né? A gente gostaria muito de estar aqui só se divertindo, falando sobre o futebol, mas inclusive eu já até brinquei em outro vídeo, isso é prova, meus amigos, para quem é contra a política, né? Bando de política. Perceba que a política ela está inclusive, sobretudo no futebol, né? Infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente, porque senão a gente teria barbárie, a política está aí presente, não tem como correr disso aí. Então, bora bater um papo, e aqui eu já adianto, né? Eu não estou aqui, até porque eu não tenho provas para dizer Roger, Ettinger, Coceiro, ou seja, que for bando de ladrão, né? Eu não tenho como fazer esse julgamento porque eu não tenho essas provas estão na mão do Ministério Público, há uma denúncia formal, né, pelo oponente, pelo Fred, esqueci agora o sobrenome dele. Então, essa questão criminal, essa questão penal, eu deixo a cargo do Ministério Público, a cargo das autoridades. O que a gente pode falar aqui é de competência. Aí nós somos livres para fazer isso. E competência, né? Os números dizem aí, não tem como a gente dizer que é uma gestão competente, né? No sentido técnico da palavra, a gente pode cravar e dizer que é uma gestão muito, mas muito incompetente, né? A gente tem aí um grupo, né, um grupo denominado Novos Rumos, inclusive o Maurício Etting, que é um dos líderes desse grupo, já disse, olha, na verdade não existe, Novos Rumos foi ali no começo, agora meio que um pouco que cada um por si e tal, né? Então, o próprio Etting meio que nega um pouco essa nomenclatura, né? Desculpa, então ele nega um pouco essa nomenclatura, mas o certo é que esse denominado grupo já está aí há 12 anos e é engraçado, né? Esses dias eu pesquisando, né, para falar algumas coisas com vocês, eu vi uma matéria de 2014 da família Coceiro, que era bem legal a matéria, falava que como o Paysandu passava de geração para geração, e lá eles diziam que o Paysandu ia colher o fruto dessa administração daqui a 10 anos. Olha só, dá uma olhada nessa matéria aí, olha aí. Pronto, ó. Tá aí a matéria, né? Parece surreal, né? A matéria é de 2014, ou seja, 11 anos atrás, ali no início do tal denominado Grupo Novos Rumos, né? Há 70 anos, família Coceiro reúne 4 gerações de torcedor do Paysandu. E claro, né, galera, a minha intenção aqui não é tacar pedra em família nenhuma, não é levar para o âmbito pessoal, né? Só que a matéria aqui ela é representativa, né? De pessoas que detêm ali uma liderança nesse grupo e a gente está sempre falando aqui do ponto de vista de competência, nada pessoal, né? Até porque são, já falei, são pessoas que a gente não conhece, não tem como julgar a questão criminal. Agora eu queria destacar essa parte aqui, né? Essa parte aqui, ó, que é vamos dizer assim, o cerne aqui
do nosso bate-papo. Olha aqui o que diz, né? Um dos representantes. Muitos clubes hoje pensam e agora esquecem o futuro. São gestões amadoras que afundam o clube em dívidas. É importante perceber que a administração do Van Dijk, que foi o primeiro do tal Novos Rumos, né, é uma das mais organizadas e jovem do Paysandu. Com certeza, olha aí, ó, com certeza o legado dessa gestão vai ser percebido daqui a 10 ou 11 anos, né? Houve uma profetização no sentido inverso, né? Houve uma premonição no sentido inverso, infelizmente, né? A gente queria que a pessoa, né, que deu essa entrevista da família Cosseiro, que isso fosse verdade, né? Mas infelizmente isso não foi verdade. Infelizmente, né? A gente torcia para que isso fosse verdade, mas infelizmente isso não ocorreu. E aí, assim, infelizmente, né, não ocorreu, mas a gente aqui precisa pontuar, como a ideia não jogar pedra na Geni, né? Primeiro, por um lado, a gente tem que admitir que esse grupo manteve a hegemonia regional. E acho que aí é que foi o grande problema. Porque se você avaliar nesses 12 anos, o Paysandu tem mais título paraense do que o rival, o Paysandu tem muito mais participação em Série B, o Paysandu tem 6 participações, o rival só tem 2, e o Paysandu tem mais Copa Verde também do que o próprio rival. Então, isso acabou que de um certo modo acomodou, né? A gente também não pode negar que houve um pequeno avanço, mas houve um certo avanço de estrutura. A Curuzu estava largada, melhorou um pouquinho, continua, mas melhorou um pouquinho em relação ao que era antes. O CT também. Só que, ponto, né? Parou aí. A administração foi gerida como uma forma muito amadora, né? Aquela história de que, porque os beneméritos, porque amam o Paysandu. Legal, tu pode amar o Paysandu, é aquela velha história. Tu tem um amigo ou um vizinho, tu tá com uma torneira quebrada ou um problema elétrico em casa. Aí o vizinho gosta muito de ti, né? Gosta muito da tua família. Pô, em consideração fulano, eu vou lá, pô. Eu não sou eletricista, mas eu vi algumas coisinhas aqui no YouTube, eu vou lá mexer, pô, em consideração aí. Eu gosto muito do meu vizinho. Boa intenção pode até ter, mas ele não é um profissional. Ele vai lá e pode fazer besteira, pode dar um curto-circuito na tua casa, pode queimar, né? Então, não houve uma preparação para uma gestão profissional. Pode ter havido boa vontade, a gente não tem como saber, porque são bastidores do clube que a gente não tem como saber. Mas considere, apenas para efeito de argumentação, considere que houve uma boa vontade. Se por um lado houve boa vontade, não houve um projeto longo prazo de profissionalização. E aí a ficha só caiu agora porque a gente está vivendo 2 extremos. A gente não pode também deixar a nossa passionalidade aqui falar mais alto. A gente está vivendo 2 extremos. É uma das piores anos do Paysandu e o rival, por outro lado, vive um dos seus melhores anos, né? Só para lembrar, Remo passou 7 anos sem divisão, a maior glória em 120 anos é uma Série C, né? Remo nunca disputou uma competição internacional, como o Paysandu a Libertadores. O Paysandu tem 2 Série Bs, o Remo não tem nenhuma. Então, a gente vive agora 2 extremos, né? O rival aí punjante, prestes a subir para a Série A, e o Paysandu na lanterna e por muito tempo amargando essa lanterna, né? Então, não só o Roger já deu essa entrevista, como o próprio Guk Paul, que é o presidente da FPF, e é o que se fala, né? É o que está na pauta do futebol, é a tal da gestão profissional. Há 10 anos atrás se falava em gestão profissional, agora não, agora já é uma realidade. Não existe dessa, porque o futebol... Não, o futebol ele já é uma realidade. Então, por isso que eu falei lá nisso. O que a gente vai fazer com essa segunda estrofe de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Porque não adianta de nada a gente voltar para C e o Paysandu, apesar dos pesares, ainda é forte na C. Mesmo com tudo isso, a C ainda não é esse campeonato com grande dificuldade ainda, né? Então o Paysandu muito provavelmente deve voltar e brigar muito. Pode acontecer se Deus o livre cair para D? Pode. Mas pelo que eu vi da Série C, eu acho que dá para brigar mesmo com tudo isso. E aí por isso que eu disse, o que a gente torcedor tem que pensar, né? Talvez essa é a oportunidade, né? Porque as coisas só mudam quando ela está no fundo do poço. Se a gente tivesse se mantido esse ano na Série B, e eu acho, repito, quem vê meus vídeos aqui sabe, o Paysandu tinha sim time para se manter na Série B, tinha time para se manter na Série B, é só analisar os confrontos. O Paysandu não foi goleado por ninguém, depois, agora os jogadores já largaram de mão o time. Mas enquanto o Paysandu brigava para sair da zona, o Paysandu não foi sufocado por ninguém.
Então a gente tinha time sim para se manter na Série B. Então se a gente se mantivesse na Série B, todos esses problemas iam ser jogados por baixo dos panos. Então a gente como torcedor tem que aproveitar essa oportunidade de uma péssima gestão e pensar aí no longo prazo, né? Então esse protestos que estão ocorrendo já é um ótimo começo, é ótimo, né? Já dá uma pressão, já tira esses caras que já estão há muito tempo do conforto, né? Do clube, podem até ser realmente amarem o clube, mas não estão gerindo o clube de forma profissional, então já dá uma balançada e já fica assim, porra, peraí, torcedor tá de olho. Então, muito bom esse protesto, né? É legal se organizar nos grupos e o que eu puder divulgar lá no meu Instagram, vou divulgar também para ajudar. Obviamente, né? Protesto ordeiro e pacífico, óbvio, né? Até porque se não for pacífico e herdeiro, e ordeiro, desculpa, não é protesto. E aí a gente tem como solução a tal da levanta, sacode a poeira da volta por cima, é pensar no longo prazo, galera. Tem que pensar no longo prazo e roer um osso aí durante um tempo. Agora a gente tem que pensar qual o modelo que a gente vai adotar nesse longo prazo. A gente tem, por exemplo, o modelo do Flamengo, que eu já gravei aqui um vídeo, que é o modelo associativo, né, em que o Bandeira de Melo chegou lá e fez um plano de 10 anos para pagar a dívida. Só que a gente tem um Flamengo gigantesco. Então, o modelo associativo do Flamengo dá certo. Porque o próprio Flamengo, é como se ele fosse, né? Eu comparo o Flamengo como se fosse a Petrobras. Pô, tu tem uma exploração de petróleo monopolizada na mão de uma empresa estatal do governo, porra, tu vai nadar de braçada na exploração do petróleo, né? A mesma coisa o Flamengo. O Flamengo, de acordo com as estatísticas, tem 40 milhões de torcedores. Porra, se tu minimamente organizar um associativo, tu já lucra, tu já resolve o teu problema financeiro dentro do próprio associativo. A gente tem uma outra solução, que foi o Palmeiras, o Paulo Nobre. Um magnata chegou lá, botou grana, Palmeiras bi-rebaixado para a Série B. Esse magnata foi lá, o Palmeiras estava quebrado, botou grana, organizou. Depois veio na sucessão o casal Crefisa lá, né? A Leila e o marido dela. Pronto, veio um magnata externo, manteve o associativo, mas com um magnata bancando o time, né? A gente tem o exemplo do Botafogo, que é uma SAF. Veio um bilionário e botou dinheiro e o Botafogo, de certa forma, ganhou Libertadores. Esse ano não está tão bem, mas está disputando. Qual o modelo que a gente vai adotar, né? E eu acho que esse modelo ele traz uma outra questão, que é sobre a nossa liderança. Eu falei até aqui uma outra vez, né? Que o Vasco, por exemplo, o Vasco estava na M e achou o Pedrinho como uma liderança. A gente pode até fazer algumas críticas, mas há uma liderança. É o Pedrinho que tem uma identificação com a torcida. No Palmeiras foi o Paulo Nobre e agora o casal Crefisa. No Flamengo foi o Bandeira de Melo. Quem vai ser a nossa liderança? Que bom que a gente já deu o primeiro passo dos protestos. Mas quem vai ser a nossa liderança? Porque lembre, galera, não é tão simples assim. Ah, sai todo mundo, expulsa todo mundo, renuncia, beleza. Mas existe um estatuto no Paysandu. Se o Roger renunciar, quem assume é o vice. Se o vice renunciar, o Conselho Deliberativo deve ter uma solução estatutária para quem assumir alguém do Conselho Deliberativo e chama novas eleições. E quem pode se candidatar? Só quem é sócio proprietário, sócio torcedor não pode. Ah, mas vamos mudar o estatuto para que o sócio torcedor possa votar. Beleza. Se houver uma pressão, eu acho que talvez até eles aceitem, mas provavelmente vai ser aquela votação proporcional em que o sócio raramente vai decidir de fato, o sócio torcedor vai decidir de fato quem vai ser o presidente. Vai ser uma votação proporcional e os sócios proprietários provavelmente vão continuar mandando no clube. Então, por isso que a gente precisa de uma oposição forte dentro do clube, né? Pelo menos nesse início tem que ter uma oposição forte dentro do clube ou alguém, né? Um magnata por fora, né? A gente já viu que muito embora o Roger, por exemplo, é de família que detém empresas, a própria família Coceiro, e é direito deles. Ah, não vou botar todo o meu dinheiro, né? Eles dizem que ajudam ali como pode e tal, mas é direito deles de não botar essa carrada de dinheiro para poder tirar o Paysandu dessa e investir no Paysandu, né? Ninguém é obrigado, né? Enfim, eles já dizem que ajudam como pode, mas não colocam todo o dinheiro dele. Quem vai ser esse tal... Deixa eu ajustar o microfone. Desculpa, quem vai ser esse tal desse nosso magnata, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, do Rival, que não é dos melhores exemplos, né? O Rival, ele não está estruturado, né? Claro, queria eu, mesmo não estando estruturado, tá nessa fase e tentar subir para a Série A,
mas o rival não tem ativos, não tem jogadores de base, não tem estrutura de estádio, não tem estrutura de CT. De acordo com o jornalista Abner Luiz, existem investidores colocando dinheiro, né? Ou pessoas, é o que nas aspas dele, existe gente botando grana no Remo. Se o Remo não subir, essa galera pode tirar a grana e o Remo volta a ser aquele time, Série C, 7 anos sem divisão e tal. Esse modelo não é o melhor modelo a se seguir, mas, por exemplo, pode dar certo para o Remo, porque se o Remo subir, mesmo que primeiro, esses tal desses investidores que ninguém sabe quem é, vão continuar investindo e o Remo vai ter muito mais receita na Série A. Pode ser que dê certo, né? Mas o dia que esses investidores saírem e o Remo cair para a Série B, aí volta o que era antes, né? A não ser que, de repente, na Série A, o Remo consiga meio que assim, ó, não vou gastar muito dinheiro com jogador, eu vou pegar essa grana que eu vou ganhar na Série A e vou investir em estrutura, mesmo que eu caia. Porque aí, quando eu cair para a Série B, eu vou estar forte para aí sim, no futuro, eu subir para A de novo e ficar forte, né? Mas, enfim, é um modelo. Só que a gente tem esses investidores, né? A gente não tem esse tal desses investidores, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente iria capitalizar esse time aí, né? Capitalizar, inclusive, para enfrentar uma Série C. Eu acho que esse que é o grande desafio, né? Como escolher esse modelo, qual vai ser esse modelo, e esse modelo ele sempre vai partir dessa liderança, né? Claro, as lideranças elas naturalmente aparecem. O que é mais difícil, que era a torcida sair da inércia, isso está acontecendo. E só está acontecendo, mal ou bem, né? Que é o que acontece nas mudanças quando a gente está no fundo do poço. É só no fundo do poço que a gente reclama. E isso faz parte, isso não deslegitima o protesto, né? As pessoas só vão às ruas pedir a saída de um presidente, de um governador, de um prefeito, quando já está faltando comida na panela, né? A gente não vê problema em ver hospitais superlotados, a insegurança reinar, a gente não vê problema nenhum. Quando tá doendo na barriga, né, tá passando fome, é aí que você vai lá e protesta. Então, no futebol é a mesma coisa. Então, não dá para dizer que o protesto é ilegítimo só porque a gente veio se despertar agora, quando o time tá passando a pior vergonha de todos os tempos, e no outro extremo tá o rival, né? E isso conta sim, né? Obviamente, isso conta, claro, sem tirar o mérito do rival, né? Eles aproveitaram uma oportunidade, queiram um contexto ou não, é a Série B mais fácil de todos os tempos. Eles souberam aproveitar essa oportunidade e a gente, por outro lado, na Série B mais fácil, a gente está caindo com muito louvor, né? Então, mérito deles lá, um mérito que a gente não soube. Cabe agora a gente a pensar no futuro. Queria saber a tua opinião, o que é que você pensa aí para o futuro, né? Você acha melhor o associativo, acha melhor a SAF, né? Enfim, quero ouvir tua opinião, coloca aqui. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.